Ela caminhou para aquele tribunal vestindo um vestido ela comprou em uma loja de segunda mão, enquanto a amante de seu marido sentava na primeira fila envolta em um casaco Chanel de US$ 10.000, sorrindo como se ela já tivesse ganhado. E honestamente, eles pensavam que ela tinha. Richard Sterling, um dos magnatas imobiliários mais implacáveis da cidade, tinha os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Ele tinha escondido os bens, forjado os documentos e comprado a narrativa. Ele pensou que sua esposa Sarah era apenas uma mulher indefesa que ele podia descartar como um invólucro usado. Mas Richard cometeu um erro fatal. Um erro que lhe custaria seu império, sua reputação e sua liberdade. Ele não verificou o nome na bancada do juiz. Ele não tinha ideia de que o homem segurando o martelo era o sogro que ele nunca se importara em conhecer. A chuva em Seattle sempre parecia estar tentando lavar a cidade. Mas na manhã de 14 de outubro, apenas parecia fria. Sarah Sterling estava nos degraus de mármore da vasta propriedade em Medina, a água encharcando seu cardigã fino. Atrás dela, as pesadas portas de carvalho, portas que ela tinha polido, portas que ela tinha decorado com guirlandas todo Natal por 7 anos, bateram com uma finalidade que ecoou em seu peito. Minutos antes, a humilhação tinha sido absoluta. Richard Sterling, um homem cujo sorriso uma vez havia encantado investidores e editores de revista, estava no hall de entrada, verificando seu Rolex. Ele nem olhou para ela. Ele olhou através dela. O motorista vai levá-la para o motel na quarta. Richard tinha dito sua voz desprovida de qualquer emoção. Era uma transação comercial. Meus advogados já enviaram a papelada. Não faça uma cena, Sarah. É embaraçoso. De pé ao lado dele, agarrando o braço de Richard com uma mão bem cuidada, estava Jessica Vane. Jessica tinha 24 anos, uma ex-estagiária de marketing na Sterling Global, que tinha subido na escada corporativa, não por mérito, mas por proximidade. Ela usava os brincos de diamante de Sarah, os que Richard tinha dado a Sarah para o 5º aniversário deles. Ela não tentou esconder. Ela inclinou a cabeça, pegando a luz, certificando-se de que Sarah os visse. Você deixou suas chaves na mesa, querida. Jessica arrulhou, jogando o chaveiro de latão no chão perto dos pés de Sarah. Estamos trocando as fechaduras ao meio-dia de qualquer forma, mas Richard prefere uma ruptura limpa. Sarah não gritou. Ela não chorou. Ela sentiu uma dormência se espalhando das pontas dos dedos até seu centro. Um mecanismo de defesa contra a brutalidade do momento. 7 anos. Ela tinha apoiado Richard quando a Sterling Global era apenas uma startup arriscada. Ela tinha assinado os empréstimos com seu próprio crédito quando os bancos o recusaram. Ela o tinha cuidado de suas úlceras induzidas por estresse e encobriu seus surtos de embriaguez em galas. Agora, ela estava sendo despejada como uma inquilina que não tinha pago o aluguel. Richard, Sarah sussurrou, sua voz tremendo. Eu assinei o acordo pré-nupcial porque eu confiei em você. Você disse que era apenas para o conselho. Você disse e eu disse muitas coisas. Richard a cortou, finalmente encontrando seus olhos. Seu olhar era frio reptiliano. Pessoas mudam. Modelos de negócios evoluem. Você é um ativo obsoleto. Sarah. Jessica é o futuro. Agora saia antes que eu chame a segurança. A viagem para o motel foi silenciosa. O motel era um termo generoso para a pousada à beira da estrada que Richard tinha reservado para ela. Foi seu insulto final, enviando a mulher que ajudou a construir sua fortuna para um lugar com carpetes manchados e letreiros de neon piscantes, enquanto ele dormia em lençóis de seda com sua amante. Por 3 dias, Sarah ficou no quarto escuro, olhando para as manchas de água no teto. Suas contas bancárias foram congeladas. Seus cartões de crédito foram recusados. A equipe jurídica de Richard, Archer and Associates, era uma matilha de lobos conhecidos por destruir cônjuges. Eles tinham apresentado uma moção pintando Sarah como mentalmente instável e alcoólica,
e uma gastadora. Eles tinham adulterado recibos. Eles tinham fotos dela parecendo desgrenhada, fotos tiradas durante a semana que ela teve gripe apresentadas como prova de sua incapacidade de cuidar de si mesma. Foi um trabalho de demolição total. No quarto dia, Sarah ficou sem dinheiro. Ela tinha 12 dólares restantes. Ela sentou na beira da cama, seu estômago roncando, percebendo que ela tinha duas escolhas: render-se e assinar o acordo que a deixaria com nada além de dívidas ou lutar. Mas você não pode lutar contra um tubarão como Richard Sterling, com 2 alvos. Você precisa de alavancagem. Você precisa de poder. Sarah pegou sua bolsa e tirou uma agenda de endereços de couro gasta. Ela não a abria há uma década. Suas mãos tremeram enquanto ela virava as páginas, passando pelos amigos que já haviam bloqueado seu número porque queriam ficar do lado bom de Richard, passando pelos primos distantes que não entenderiam. Ela parou em um nome escrito em tinta cursiva precisa: Arthur. Ela não falava com seu pai há 10 anos. A última vez que ela o viu, ele a implorou para não se casar com Richard. Ele chamou Richard de charlatão em um terno barato e um sugador de almas. Sarah, cega pelo amor e pela rebelião, havia gritado que o odiava. Ela havia dito ao pai que ele era um velho amargo, controlador que não entendia a paixão. Ela o havia cortado, mudado seu número e nunca olhou para trás. Richard, em sua arrogância, nunca mais perguntou sobre a família dela. Para Richard, Sarah era uma criação de sua própria autoria. Ele presumiu que sua família era pobre, vulgar ou morta. Ele nunca se preocupou em verificar. Sarah discou o número, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Gabinetes do juiz Pendleton. Uma voz severa a atendeu. Sarah engoliu o nó na garganta. Eu preciso falar com o juiz. Por favor, diga a ele que é Sarah. Houve uma longa pausa. Um momento. Quando a voz voltou à linha, não era a secretária. Era um barítono grave e rouco que Sarah não ouvia desde o dia de seu casamento, o dia em que ele não compareceu. Sarah, ela quebrou. As lágrimas que ela havia contido na frente de Richard e Jessica finalmente irromperam. Papai, ela soluçou, sua voz falhando. Papai, você estava certo. Você estava certo sobre tudo. Os gabinetes do honorável Arthur Pendleton eram uma fortaleza de solidão e história. Estantes de mogno forravam as paredes, cheias de volumes jurídicos que datavam dos anos 1950. A vista da janela não era das ruas chuvosas, mas dos formidáveis pilares do Tribunal Superior do Estado. Arthur Pendleton não era apenas um juiz. Na comunidade jurídica, ele era uma lenda. Eles o chamavam de Martelo de Ferro. Ele era conhecido por sua inteligência aterrorizante, sua tolerância zero para a teatralidade e sua adesão absoluta, quase robótica, à justiça. Ele era um homem que uma vez manteve um CEO em desacato ao tribunal por verificar seu relógio durante uma sentença. Ele também era um homem que havia passado os últimos 10 anos olhando para uma fotografia emoldurada de uma adolescente sorridente em sua mesa, perguntando-se se ele ouviria a voz dela novamente. Quando Sarah entrou em seu escritório, Arthur não se levantou imediatamente. Ele a observou. Ele viu as roupas baratas. Ele viu as bochechas encovadas. Ele viu o jeito que ela segurava o braço esquerdo, como se estivesse se protegendo de um golpe. A raiva que ele havia alimentado por uma década. A raiva por ela tê-lo deixado, por ela ter escolhido aquele aventureiro relâmpago em vez de seu próprio sangue, evaporou. Tudo o que restou foi o instinto protetor de um pai. Sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira de couro em frente à sua mesa. Sarah sentou. Ela lhe contou tudo. Ela não adoçou sua própria estupidez. Ela admitiu que havia assinado o acordo pré-nupcial sem ler as letras miúdas. Ela admitiu que havia deixado Richard colocar todos os bens em empresas de fachada offshore. Ela admitiu que havia alienado todos que a avisaram.
Ele tem a Archer and Associates. Sarah terminou de enxugar os olhos com uma toalha de papel áspera. Eles vão me enterrar, pai. Eles têm declarações juradas dizendo que sou louca. Richard subornou a equipe da casa para testemunhar contra mim. Eu não tenho nada. Eu nem sequer tenho um advogado. Arthur recostou-se em sua cadeira, unindo os dedos. Seu rosto estava ilegível. Richard Sterling, ele disse o nome como se estivesse provando algo azedo. Ele tem feito barulho na cidade. Violações de zoneamento, disputas trabalhistas. Ele pensa que a lei é uma sugestão. Ele pensa que ele é dono da lei. Sarah corrigiu. Ele me disse que comprou o juiz. Os olhos de Arthur se arregalaram. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Ele disse isso, ele disse, eu conheço o sistema, Sarah. Eu já lubrifiquei as engrenagens. O juiz vai assinar o que quer que eu coloque na frente dele. Arthur permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então um sorriso muito pequeno, muito frio tocou seus lábios. Não era um sorriso de divertimento. Era o sorriso de um predador que acabava de avistar uma presa vagando em sua toca. Ele registrou no 4º distrito, Arthur disse baixinho. Divisão B do Tribunal de Família. Sim, Sarah disse. A audiência é na próxima terça-feira. Arthur se levantou e caminhou até a janela. O juiz Henderson estava presidindo a Divisão B, mas Henderson teve um derrame na última quinta-feira. Ele está de licença médica por 6 meses. Sarah olhou para ele confusa. Então, o que isso significa? Arthur se virou. Isso significa que eles estão revezando juízes seniores para cobrir a pauta para zerar o atraso. É um sistema de loteria, geralmente. Limpa a garganta. Ele caminhou até o telefone e discou um ramal interno. Margaret, aqui é o juiz Pendleton. Estou olhando o cronograma de rotação para a próxima semana. Eu vejo que há uma vaga na Divisão B do Tribunal de Família. Sim, eu vou pegar a pauta. Tudo. Eu quero cumprir algumas horas por Bono. Ele desligou. Os olhos de Sarah se arregalaram. Pai, você não pode. Isso não é um conflito de interesse se eles descobrirem. Se quem descobrir? Arthur perguntou suavemente. Richard Sterling não sabe quem eu sou. Você pegou o sobrenome de solteira de sua mãe, Bennett, quando começou a escola para evitar a pressão da minha reputação. Você se casou com ele como Sarah Bennett. Em sua licença de casamento, estou listado como Arthur Bennett, por causa daquele erro administrativo que nunca corrigimos. Lembre-se, e como você me tirou de sua vida, ele nunca me conheceu. Para ele, sou apenas um nome em uma pauta. Mas o nome, Sarah gaguejou. Juiz Pendleton. Ele vai saber. Pendleton é um nome comum, Sarah. E Richard Sterling é um narcisista. Arthur disse, sua voz dura. Narcisistas não olham para as pessoas que consideram abaixo deles. Ele vê um juiz. Ele vê um burocrata. Ele não vai olhar para o meu rosto. Ele vai olhar para o advogado dele. Arthur contornou a mesa e colocou uma mão pesada no ombro de Sarah. Você vai entrar naquele tribunal sozinha. Você vai se representar. Você vai parecer fraca. Você vai deixá-lo pensar que ele venceu. Você vai deixar a amante dele se exibir. Você vai deixar os advogados dele mentir. Por quê? Sarah perguntou, tremendo. Porque Arthur sussurrou. Para um homem como Richard Sterling realmente cair, ele tem que subir muito, muito alto primeiro. Nós vamos deixá-lo subir, e quando ele pensar que está tocando o céu, eu vou tirar a escada. Arthur pegou na gaveta de sua mesa e tirou um talão de cheques. Ele escreveu um cheque de $5.000 e o deslizou pela mesa. Compre um terno, não um barato, mas não chamativo. Pareça uma mulher que está tentando manter sua dignidade. E Sarah, sim, não me chame de pai no tribunal. Você me dirá, Vossa Excelência. Você entende? Sim, Vossa Excelência. Arthur assentiu. Bom, agora vá. Eu tenho uma pauta para revisar. A cobertura na Obsidian Tower tinha vista para toda a cidade de Seattle.
Era uma gaiola de vidro no céu custando 30 mil dólares por mês. Uma gota no balde para Richard Sterling. Dentro, o ar cheirava a couro caro e velas de baunilha. Jessica Vane estava deitada em um espaçoso sofá branco, navegando em seu iPad. Ela não estava lendo notícias. Ela estava olhando para locais de casamento. Especificamente, ela estava olhando para a Villa d'Este no Lago Como. Você acha que outubro é muito frio para a Itália? Ela perguntou sem levantar os olhos. Richard estava perto do bar molhado, servindo uma medida generosa de Macallan 25. Ele girou o líquido âmbar, admirando as pernas no copo. Reserve para setembro. Teremos terminado com Sarah até lá. Sentado em frente a eles em uma elegante poltrona estava Conrad Archer, o principal advogado de Richard. Conrad era um homem que parecia ter sido fabricado, não nascido. Seu terno era afiado o suficiente para cortar a pele. Seus dentes eram ofuscantemente brancos e sua reputação era negra como piche. Ele era conhecido como o açougueiro de Bel Air antes de mudar sua prática para o norte. Não vamos nos adiantar, disse Conrad, embora seu tom sugerisse que ele não estava nem um pouco preocupado. Nós sorteamos o juiz Pendleton. Jessica levantou os olhos, sua testa ligeiramente enrugada. Isso é ruim? Eu pensei que você disse que conhecia todos os juízes. Eu conheço os jogadores, Conrad corrigiu suavemente. Pendleton é da velha guarda. Ele é um dinossauro. Não vai aos galas de caridade, não joga golfe no clube. Ele é estritamente pela lei. Richard Hill, um som áspero e latido. Ele é um burocrata, Conrad. Todos são iguais. Ele quer limpar a pauta dele e ir para casa para os gatos dele. Ele não quer um julgamento complicado. Ele vai olhar para as finanças, ver que Sarah não tem renda e um histórico de instabilidade graças ao seu excelente trabalho, e ele vai assinar o acordo. Conrad assentiu lentamente. Nós apresentamos a moção para uma liminar de emergência. Estamos alegando que Sarah está dissipando bens conjugais, jogando, bebendo. É uma mentira, obviamente, já que ela não tem acesso às contas, mas a coloca na defensiva. No momento em que ela provar que está sóbria, o divórcio estará finalizado. Jessica se levantou e caminhou até Richard, envolvendo os braços em sua cintura. Ela apoiou o queixo no ombro dele, olhando para Conrad. Eu não quero que ela receba um centavo, Conrad, Jessica disse, sua voz baixando para um ronronar perigoso. Ela viveu às custas de Richard por 7 anos. Ela é uma sanguessuga. Eu quero que ela saia com as roupas do corpo dela. Esse é o objetivo, Conrad a assegurou. Oferecemos um acordo de 50 mil dólares. É um insulto considerando que a propriedade vale 80 milhões de dólares. Mas ela está falida. Ela está desesperada. Ela vai aceitar. E se ela não aceitar? Richard perguntou. Então nós a destruiremos em tribunal aberto. Conrad disse, fechando sua pasta. Nós vamos levantar o incidente na festa de Natal. Richard sorriu. O incidente era completamente fabricado, uma história que eles tinham inventado sobre Sarah jogando um copo de vinho em um garçom. Eles tinham pago ao garçom 5 mil dólares para assinar uma declaração juramentada. Ela vai se representar, Richard adicionou, verificando seu telefone. Minha fonte no escritório do escrivão me disse que ela não apresentou um aviso de representação. Conrad riu, balançando a cabeça. Prou-se contra mim. É como trazer uma colher de plástico para um tiroteio. Isso não vai demorar mais de 1 hora. Jessica beijou a bochecha de Richard, seus olhos brilhando com malícia. Ela sentiu um calafrio de poder. Ela não era mais apenas a amante. Ela era a substituta. Ela tinha vencido. Sarah era apenas um fantasma assombrando uma vida que agora pertencia a Jessica. Vou vir amanhã, Jessica anunciou. Richard franziu a testa. Você não precisa estar lá, Jess. Pode parecer agressivo. Eu quero ver, ela insistiu, apertando o aperto nele. Eu quero ver a expressão no rosto dela quando o juiz disser a ela que ela não é nada. Além disso, eu sou sua assistente executiva, não sou?
Estou lá para apoio moral. Richard suspirou, então sorriu. Ele gostava do fogo dela. Era tão diferente da lealdade tranquila e entediante de Sarah. Tudo bem, vista algo modesto. Estamos jogando as vítimas aqui. Lembre-se, Sarah é a ex-esposa louca. Nós somos os profissionais sitiados apenas tentando seguir em frente. Não se preocupe, Jessica piscou. Eu vou parecer um anjo. O corredor fora da sala 4B era um túnel cavernoso de pedra polida e passos ecoando. Eram 8h45 da manhã de terça-feira. Sarah sentou em um banco de madeira dura, suas mãos dobradas no colo. Ela vestia um terno azul marinho simples que ela havia comprado em uma loja de consignação. Era limpo, sob medida e conservador. Seu cabelo estava preso em um coque severo. Ela não usava maquiagem. Ela parecia exatamente como Arthur havia dito para ela parecer uma mulher, se segurando com fita adesiva. Seu coração, no entanto, estava batendo tão forte que ela pensou que o segurança a 3 metros de distância poderia ouvi-lo. Apenas mantenha a cabeça baixa, ela disse a si mesma. Não olhe para eles. Limpa a garganta. As portas do elevador no final do corredor tilintaram. O som de saltos confiantes ecoou contra a pedra. Então o baque mais pesado de mocassins caros. Sarah não olhou para cima, mas ela os sentiu antes de vê-los. A colônia almiscarada pesada de Richard e o perfume floral e pungente de Jessica. Bem, uma voz zombou. Sarah olhou para cima. Richard estava passando por ela, recusando-se a fazer contato visual, falando com Conrad Archer. Mas Jessica tinha parado. Jessica estava vestindo uma saia lápis cor creme e uma blusa de seda que custava mais que o primeiro carro de Sarah. Ela parecia imaculada, radiante de saúde e riqueza. Você realmente apareceu, disse Jessica alto o suficiente para as poucas outras pessoas no corredor ouvirem. Eu pensei que você estaria dormindo de ressaca. Sarah respirou fundo. Me deixe em paz, Jessica. Ou o quê? Jessica se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Sarah. Você vai chorar. Você vai implorar para Richard te aceitar de volta. Ele te odeia. Você sabe, ele fala sobre como você era patética na cama. Como era chata. Sarah se levantou. Ela não ia ficar sentada lá e aguentar. Ela se moveu para caminhar em direção às portas do tribunal para escapar do confronto. Enquanto Sarah tentava passar, Jessica mudou seu peso. Foi sutil, um movimento praticado por valentões de ensino médio e escaladores corporativos. Ela esticou o pé apenas 1 polegada, bem no caminho de Sarah. O dedo do pé de Sarah pegou o calcanhar do Louboutin de Jessica. Sarah tropeçou para frente, seus braços agitados. Ela caiu no chão de pedra dura, seus joelhos absorvendo o impacto com um baque nauseante. Sua bolsa se abriu, espalhando canetas e papéis pelo corredor. Oh, meu Deus! Jessica gritou, fingindo choque. Ela me atacou. Você viu isso? Ela tentou me empurrar. Richard e Conrad se viraram. Richard olhou para Sarah no chão, desgosto estampado em seu rosto. Levante-se, Sarah. Richard sibilou. Pare de fazer uma cena. Jesus, você está se envergonhando. Ela me derrubou. Sarah ofegou, agarrando seu joelho latejante. Ela olhou para Jessica. Jessica estava olhando para ela, e por uma fração de segundo, a máscara escorregou. Jessica sorriu, um sorriso cruel e apertado. Então ela fez um movimento com o pé, um chute sutil e afiado na canela de Sarah, como se estivesse afastando um pedaço de lixo. Fique de joelhos, lixo. Jessica sussurrou, tão baixo que só Sarah pôde ouvir. Ei! A voz retumbante veio da porta do tribunal. Um oficial de justiça, um homem grande com a cabeça raspada, entrou no corredor. O que está acontecendo aqui? O oficial de justiça exigiu. Ela atacou a parceira do meu cliente, Conrad Archer, disse imediatamente, stepping in front of Jessica smoothly. Nós estávamos caminhando para o tribunal,
E a Sra. Sterling avançou sobre a Sra. Vane. Ela parece instável. O oficial de justiça olhou para Sarah, que estava juntando seus papéis com as mãos trêmulas. Ele olhou para as lágrimas de dor em seus olhos. Então ele olhou para Jessica, que estava verificando suas unhas. Entrem. O oficial de justiça grunhiu. Todos vocês. O juiz vai sentar em 2 minutos. Qualquer outra perturbação e eu os prenderei por desacato antes mesmo do martelo cair. Sarah entrou mancando no tribunal. Ela escolheu a mesa à esquerda, a mesa da defesa. Parecia solitária. Havia uma cadeira, um copo de água e sua pequena pilha de arquivos. À direita, a mesa do autor estava lotada. Richard, Jessica, sentada na galeria diretamente atrás dele, Conrad e 2 advogados juniores que estavam lá apenas para carregar caixas de documentos. Eles colocaram laptops, fichários e blocos de notas. Pareciam um exército se preparando para invadir uma pequena aldeia indefesa. Todos de pé, o oficial de justiça bradou. A porta lá atrás do banco alto abriu. Sarah prendeu a respiração. Ela manteve os olhos na mesa. Ela estava apavorada que se olhasse para cima e visse seu pai, ela desabaria. Ela estava apavorada que Richard o reconheceria. O juiz Arthur Pendleton entrou. Ele vestia a toga preta como uma armadura. Seu cabelo era prateado, sua barba bem aparada. Ele usava óculos de leitura apoiados na ponta do nariz. Ele não olhou para os advogados. Ele não olhou para a plateia. Ele caminhou até a cadeira, sentou-se e arrumou seus arquivos com movimentos lentos e deliberados. Sentem-se, disse Arthur. Sua voz era grave. Richard Sterling sentou-se, inclinando-se para sussurrar para Conrad. É ele. Ele parece estar dormindo. Foco, Conrad sussurrou de volta. Chamando o caso número 4, Sterling, anunciou o escrivão. Comparecimentos, Arthur disse sem olhar para cima. Conrad Archer ficou de pé, abotoando seu paletó. Conrad Archer para o autor, Richard Sterling. Também estamos acompanhados pelo Sr. Sterling hoje. Arthur fez uma anotação. E para a defesa. Sarah se levantou. Suas pernas tremiam. Seu joelho latejava onde ela havia caído. Sarah Sterling. Vossa Excelência, representando-me. Arthur parou de escrever. Lentamente ele levantou a cabeça. Por trás das lentes grossas de seus óculos, seus olhos se fixaram nos de Sarah. Não havia nenhum sinal de reconhecimento, nenhum sorriso, nenhum calor. Era o olhar da esfinge. Proce Arthur perguntou. Senhora Sterling, este é um caso de divórcio de alto patrimônio envolvendo complexas holdings corporativas. A senhora tem certeza que deseja prosseguir sem advogado? Não posso pagar um advogado, Vossa Excelência, Sarah disse, sua voz tremendo mais clara. Meu marido congelou nossas contas conjuntas. Arthur desviou o olhar para a mesa do autor. Ele olhou para Richard Sterling pela primeira vez. Isso é verdade, Sr. Archer? Arthur perguntou. A ré está sem fundos. Conrad sorriu, um tubarão mostrando seus dentes. Vossa Excelência, a Sra. Sterling tem acesso às suas economias pessoais. Além disso, temos evidências de que ela tem esbanjado bens conjugais em substâncias ilícitas. Congelamos as contas para preservar a propriedade. Foi uma medida protetiva necessária. Arthur encarou Conrad. O silêncio se estendeu por 5 segundos. 10. Tornou-se desconfortável. Substâncias ilícitas. Arthur repetiu categoricamente. Sim, Vossa Excelência. Alcoolismo e comportamento errático. Arthur olhou de volta para Sarah. Senhorita Sterling, a senhora está bêbada agora. Não, Vossa Excelência. A senhora está sob a influência de drogas? Não, Vossa Excelência. Arthur assentiu. Muito bem. Vamos ouvir as declarações de abertura. Sr. Archer, o senhor tem a palavra. Impressione-me. Conrad Archer caminhou para o centro da sala. Ele não usava notas. Ele era um performer. Vossa Excelência,
Este é um caso simples de um casamento que se desfez devido ao comportamento perigoso de uma das partes. Richard Sterling é um pilar desta comunidade. Ele construiu a Sterling Global do nada. Ele apoiou sua esposa por 7 anos. Em troca, ela se recusou a trabalhar, se recusou a contribuir e recentemente entrou em um ciclo de vício. Conrad apontou o dedo para Sarah. Estamos pedindo que o acordo pré-nupcial seja rigorosamente cumprido. Estamos pedindo que a senhorita Sterling desocupe o lar conjugal imediatamente. E dada sua instabilidade demonstrada momentos atrás no corredor, onde ela agrediu fisicamente a assistente do Sr. Sterling, estamos pedindo uma ordem de restrição. Richard sorriu. Jessica, no fundo, sufocou uma risada. Eles estavam ganhando. Era um massacre. Agressão? Arthur perguntou. Ele não parecia zangado. Ele parecia curioso. Sim, Vossa Excelência, Conrad disse. Ela atacou a senhorita Vane sem provocação. Foi testemunhado pelo meu cliente. Arthur virou sua cadeira ligeiramente. Ele olhou para o oficial de justiça. Deputado Miller, Arthur disse. O oficial de justiça ficou em atenção. Sim, Vossa Excelência, você estava no corredor. Você testemunhou uma agressão? A sala ficou mortalmente silenciosa. O sorriso de Conrad Archer vacilou ligeiramente. Ele não esperava que o juiz pedisse ajuda. O deputado Miller olhou para Jessica Vane, então para Sarah. Ele cruzou os braços maciços. Eu vi a senhorita Sterling no chão, Vossa Excelência. Não vi o início, mas Miller pausou. A senhorita Vane pareceu achar a situação muito engraçada. Arthur cantarolou. Engraçado. Sim, juiz. Arthur virou-se para Conrad. Prossiga, Sr. Archer, mas esteja avisado. Não tolero teatralidade em meu tribunal. Se eu descobrir que está desperdiçando o tempo do tribunal com drama fabricado, você vai se arrepender. Conrad limpou a garganta. Ligeiramente abalado, mas se recuperando rapidamente. Claro, Vossa Excelência. Os fatos falarão por si. Geralmente sim, Arthur disse enigmaticamente. Senhorita Sterling, sua declaração de abertura. Sarah se levantou. Ela olhou para suas notas, rabiscos inúteis. Ela olhou para Richard, que estava verificando seu relógio novamente. Vossa Excelência, Sarah começou sua voz, ganhando força. Eu não tenho um discurso chique. Eu ajudei a construir a Sterling Global. Eu trabalhei nos telefones. Eu fiz os livros. Eu coloquei meu nome nos empréstimos. Richard quer que você acredite que eu sou louca para que ele não tenha que me pagar o que eu ganhei. Eu não sou louca. Eu sou apenas uma esposa que confiou no homem errado. Ela sentou. Richard se inclinou para Conrad. É isso. Essa é a defesa dela. Ela está ferrada. Arthur Pendleton ajustou seus óculos. Ele pegou um documento do topo da pilha. Sr. Archer, Arthur disse, estou olhando as declarações financeiras apresentadas pelo seu cliente. Você lista o valor total do patrimônio conjugal em 4 milhões. Isso está correto, Vossa Excelência, Conrad disse. Arthur virou uma página. E ainda, ele disse sua voz, caindo uma oitava, tornando-se perigosamente suave. Eu tenho aqui uma consulta sobre uma holding chamada Blue Heron LLC, registrada nas Ilhas Cayman. Uma empresa que comprou um quarteirão comercial no centro de Seattle no mês passado por $22 milhões. Richard Sterling congelou, sua pele ficou da cor da cinza. Arthur olhou por cima da borda de seus óculos, seus olhos perfurando o terno caro de Richard. Sr. Archer, Arthur disse, o senhor se importaria em explicar por que o nome de seu cliente está na escritura de uma propriedade de uma empresa que ele afirma não existir? O silêncio na sala do tribunal após a pergunta do juiz Pendleton foi pesado e sufocante. Blue Heron LLC. Conrad Archer repetiu enrolando. Ele embaralhou seus papéis, sua fachada confiante, mostrando sua primeira rachadura. Vossa Excelência, não estou familiarizado com essa entidade específica. Pode ser uma holding inativa.
Inativa. Arthur Pendleton levantou uma sobrancelha. Ela enviou $200 para Jade Vane na semana passada. Isso é inativo, Sr. Archer? Ou é seu cliente pagando sua amante com fundos conjugais ocultos? Richard Sterling saltou de sua cadeira. Isso é capital de negócio privado. Não tem nada a ver com Sarah. Sente-se. A voz de Arthur estalou como um chicote. Não foi um pedido. Foi uma ordem que vibrou pela madeira do banco. Richard afundou de volta em seu assento. Atordoado. Ele esperava um burocrata entediado. Ele pegou um tigre. Arthur virou-se para Sarah. Senhorita Sterling, a senhora pode interrogar o autor em relação às suas declarações financeiras. Sarah se levantou. Ela caminhou em direção ao banco de testemunhas onde Richard havia jurado. De perto, ela podia ver o suor escorrendo em sua testa. Por 7 anos, este homem a havia feito sentir-se pequena. Ele a havia feito sentir-se estúpida. Mas agora, ele parecia aterrorizado. Richard, Sarah disse, sua voz firme. Você jurou em sua declaração juramentada que a Sterling Global estava operando com prejuízo este ano. Isso é verdade? Sim, Richard retrucou, recuperando alguma compostura. O mercado está em baixa. Você não entenderia. Você não leu os relatórios. Eu escrevi os relatórios, Richard. Sarah disse calmamente. Até você me demitir. Ela pegou um pedaço de papel de sua mesa bagunçada. Se a empresa está perdendo dinheiro, como você pagou o aluguel da cobertura da Obsidian Tower? São $30 mil por mês. Conrad pulou. Objeção. Relevância. Rejeitado, Arthur disse instantaneamente. Responda à pergunta. Richard cerrou os dentes. É uma despesa corporativa para entreter clientes. Sarah assentiu. E Jessica Bain é uma cliente? Ela é uma funcionária. Richard cuspiu. Uma funcionária, Sarah repetiu. Qual é o cargo dela? Assistente executiva. E qual é o salário de uma assistente executiva em sua empresa? Eu não sei o valor exato. O RH cuida disso. Sarah virou-se para o juiz. Vossa Excelência, eu tenho aqui uma cópia do livro de registro de pagamentos de 6 meses atrás, antes de eu ser impedida de acessar o sistema. Jessica Vane estava listada como estagiária ganhando 15 Ls por hora. No entanto, de acordo com o extrato bancário que Vossa Excelência acabou de referenciar, ela recebeu uma transferência de $200 mil. Sarah virou-se de volta para Richard, seus olhos brilhando. Você deu a ela um bônus de 200 mil, Richard, enquanto dizia ao tribunal que não podia me pagar a pensão alimentícia? O rosto de Richard ficou roxo. Ela faz consultoria. Ela traz clientes de alto valor como quem? Sarah pressionou. Nomeie um cliente que Jessica Vane trouxe. Richard gaguejou. Ele olhou para Conrad em busca de ajuda, mas Conrad estava ocupado, sussurrando freneticamente para seus associados juniores, percebendo que haviam pisado em um campo minado. Eu não tenho a lista na minha frente, Richard murmurou. Você está mentindo, Sarah disse simplesmente. Objeção. Argumentativa, Conrad gritou. Mantida, Arthur disse, embora seus olhos estivessem dançando com uma luz estranha. Senhorita Sterling, abstenha-se de caracterizar a testemunha, mas a questão foi registrada. Arthur inclinou-se para a frente, unindo as mãos. Senhor Sterling, deixe-me lembrá-lo que perjúrio é um crime. Se eu descobrir que o senhor ocultou bens para evitar um acordo de divórcio, eu não o sancionarei apenas. Eu encaminharei este assunto ao promotor de justiça para processo criminal. Richard engoliu em seco. Ele olhou para Jessica na galeria. Ela estava olhando para ele, murmurando a palavra. Conserte. Vossa Excelência, Richard disse, sua voz, adquirindo um tom implorante e desesperado. Parece haver um mal-entendido. Os fundos enviados à senhorita Vane foram um empréstimo pessoal para ajudá-la com despesas médicas familiares. Um empréstimo, Arthur repetiu. O senhor tem uma nota promissória, um cronograma de pagamento?
Foi um acordo de aperto de mão. Somos amigos. Amigos que dormem juntos em uma cobertura paga pela empresa? Arthur perguntou. Não somos. Richard começou a mentir, então parou. Ele percebeu que mentir para este juiz era como tentar conter a maré com uma colher. Estamos em um relacionamento. Sim, mas isso não significa que Sarah receba metade do meu negócio. Eu o construí com meu crédito. Sarah gritou, finalmente perdendo a calma. Eu assinei o primeiro empréstimo. Richard, meu nome está nos papéis de incorporação. Você me apagou do site, mas não pode apagar as assinaturas. Ordem! Arthur bateu o martelo. Senhorita Sterling, baixe sua voz. Senhor Sterling, o senhor está pisando em gelo muito fino. Arthur olhou para o relógio. Faremos um recesso de 10 minutos. Quando voltarmos, quero a senhorita Vane no banco de testemunhas. Se ela recebeu bens conjugais, ela é parte desta fraude. Richard empalideceu. Ele não havia preparado Jessica. Ele pensou que ela estava lá apenas para apoio moral. O recesso foi um caos. No corredor, Conrad Archer estava praticamente gritando com Richard em sussurros abafados e raivosos. Jessica estava arrumando sua maquiagem em seu espelho compacto, aparentemente imperturbável. Ele está atrás de nós, Richard sibilou. Aquele juiz. Ele está olhando para mim como se eu tivesse matado alguém. Ele é apenas um velho rabugento. Jessica zombou, fechando seu compacto. Relaxe, Richard. Eu consigo lidar com ele. Eu só vou chorar um pouco. Dizer, eu não sabia que o dinheiro era da esposa dele. Homens assim se deixam levar pelo ato de donzela em perigo. Não improvise, Conrad avisou, limpando o suor do lábio superior. Apenas responda sim ou não. Não ofereça informações. De volta ao tribunal, o ar estava elétrico. Sarah sentou-se à sua mesa, suas mãos tremendo. Ela havia marcado pontos, mas sabia que a guerra não havia acabado. Chame sua próxima testemunha, Arthur ordenou. Chamamos Jessica Vane, Conrad disse relutantemente. Jessica caminhou até o banco de testemunhas. Ela tratou o corredor como uma passarela. Ela jogou o cabelo, sorriu para o escrivão do tribunal e sentou-se com uma delicada graça. Ela parecia, em cada centímetro, a beleza inocente, se você ignorasse o brilho predatório em seus olhos. Diga seu nome para o registro, o escrivão disse. Jessica Vane. Eu? Conrad começou, tentando guiá-la suavemente. Você é empregada da Sterling Global. Sim, Jessica disse, sua voz suave e ofegante. E você recebeu uma quantia em dinheiro do Sr. Sterling recentemente. Foi um presente? Ah, não, Jessica disse, de olhos arregalados. Foi um empréstimo. Minha mãe, ela está muito doente. Eu precisava para a cirurgia dela. Sarah ofegou na mesa da defesa. Ela sabia com certeza que a mãe de Jessica havia falecido há 3 anos. Jessica havia mencionado isso na festa de Natal da empresa quando ainda era estagiária. Conrad viu a reação de Sarah e rapidamente seguiu em frente. Obrigado, limpa a garganta, você. E sobre o incidente no corredor esta manhã, você se sentiu ameaçada pela Sra. Sterling? Jessica olhou diretamente para Sarah, uma lágrima perfeitamente brotando em seu olho. Aterrorizada. Ela tem nos perseguido. Ela liga para Richard no meio da noite gritando. E hoje, ela simplesmente me atacou. Ela tentou arranhar meu rosto. Ela está mentindo. Sarah deixou escapar. Senhora Sterling, Arthur avisou. Sua vez virá. Sem mais perguntas, disse Conrad, parecendo aliviado que Jessica havia se mantido no roteiro em grande parte. Senhorita Sterling, Arthur disse, contra-interrogue. Sarah se levantou. Ela caminhou lentamente em direção a Jessica. Ela olhou para a mulher que havia arruinado sua vida, a mulher usando suas joias. Jessica, Sarah disse, você disse que o dinheiro era para a cirurgia de sua mãe. Sim, Jessica fungou. É muito difícil para mim falar sobre isso. Tenho certeza, Sarah disse. Considerando que sua mãe morreu em 2023, a sala do tribunal ofegou.
Os olhos de Jessica se arregalaram. Ela congelou. Eu, eu quis dizer minha madrasta, Jessica gaguejou rapidamente. Eu a chamo de mãe. Qual o nome dela? Sarah retrucou. E Linda? Linda Jones. Podemos verificar isso. Sarah disse blefando. Ela não tinha ideia. Mas vamos falar sobre algo que podemos ver agora. Aqueles brincos que você está usando. Jessica instintivamente estendeu a mão para tocar os brincos de diamante. E quanto a eles? São lindos, Sarah disse. Corte antigo, 1,5 quilates cada. Onde você os conseguiu? Richard me deu, Jessica disse desafiadoramente. Para o meu aniversário, Sarah virou-se para o juiz. Ela olhou Arthur bem nos olhos. Vossa Excelência, Sarah disse, sua voz tremendo de emoção. Aqueles não são apenas diamantes. Eles pertenciam à minha avó, Lenena Bennett. Ela os deixou para mim em seu testamento. Eles estavam em um cofre em nossa casa, um cofre que Richard esvaziou antes de me expulsar. Arthur Pendleton parou de respirar por um segundo. Seu rosto, geralmente uma máscara de pedra, tremeu. Ele conhecia aqueles brincos. Ele os havia comprado para sua mãe com seu primeiro salário de advogado 40 anos atrás. Sua mãe os havia passado para Sarah. Ele olhou para Jessica Vane, essa criança mimada e mentirosa usando o legado de sua mãe como um troféu de adultério. O lápis na mão de Arthur estalou. O som foi como um tiro na sala silenciosa. Arthur se levantou. Ele não parecia mais um juiz. Ele parecia uma nuvem de tempestade em forma humana. Senhorita Vine, Arthur disse. Sua voz não era mais grave. Era gelo. Vou te fazer uma pergunta e quero que você pense muito, muito cuidadosamente antes de responder, porque o oficial de justiça está bem atrás de você com algemas. Jessica encolheu-se na cadeira, sua confiança evaporando. Bem, você aceitou conscientemente? Propriedade roubada do Sr. Sterling? Eu não sabia. Jessica choramingou, apontando um dedo para Richard. Ele me disse que os comprou. Ele me disse que Sarah não os queria. Lhe disse que ela os jogou no lixo. Ela jogou os diamantes da minha mãe no lixo, Arthur repetiu, sua voz aumentando. Foi o que ele disse, Jessica gritou, jogando Richard debaixo do ônibus instantaneamente para se salvar. Ele disse que Sarah era lixo, então ela não merecia nada. Ele disse que ia deixá-la sem um tostão para que ela tivesse que rastejar de volta para o pai dela. A menção de pai ficou no ar. Richard se levantou, o rosto vermelho. Cala a boca, Jessica. Você cala a boca. Ela gritou de volta. Você me disse que o juiz era um velho senil e tolo. Você disse que estaríamos fora daqui em 1 hora. Chega. Arthur rugiu. A sala do tribunal caiu em um silêncio aterrorizado. Até o ar-condicionado pareceu parar de zumbir. Arthur lentamente sentou-se novamente. Ele tirou os óculos. Ele os colocou no banco. Ele olhou para Richard Sterling. Ele olhou para Jessica Vane. E então ele olhou para Sarah. Pela primeira vez, ele sorriu para ela. Era um sorriso triste e orgulhoso. Senhor Archer, Arthur disse suavemente ao advogado atordoado. Acredito que seu cliente acabou de admitir perjúrio, fraude e roubo em tribunal aberto. E a senhorita Vane acabou de admitir conspiração. Arthur pegou um arquivo em sua mesa. Ele o abriu. Há mais um assunto a ser esclarecido antes de eu emitir minha decisão. Arthur disse. Senhor Sterling, o senhor fez um comentário sobre Sarah rastejando de volta para o pai dela. Richard limpou o rosto, parecendo confuso e derrotado. Foi apenas uma figura de linguagem, Vossa Excelência. Ela não fala com o pai há anos. Ele não é ninguém. Arthur Pendleton inclinou-se para a frente. É mesmo? Arthur perguntou. Bem, Sr. Sterling, parece que o senhor não fez sua devida diligência. Richard Sterling piscou, a confusão se misturando com o pânico crescendo em seu peito. Eu não entendo, Vossa Excelência. Eu investiguei a família dela. O pai dela era um ninguém chamado Arthur Bennett.
Ele era apenas um escrivão de baixo nível. Arthur Pendleton se levantou lentamente. Ele pareceu crescer, sua sombra projetando-se longa sobre o banco. Ele colocou a mão dentro de sua toga e tirou uma pequena fotografia emoldurada, aquela que estava em sua mesa por 10 anos. Ele a virou para que o tribunal pudesse ver. Era uma foto de uma adolescente sorridente com um capelo abraçando um homem de terno. A garota era Sarah. O homem era um juiz Arthur Pendleton, mais jovem e menos grisalho. Você está meio certo, Sr. Sterling, Arthur disse, sua voz ressoando com uma calma aterrorizante. Meu nome era Arthur Bennett. Eu o mudei para Pendleton, o sobrenome de solteira da minha mãe, 20 anos atrás, quando assumi o cargo para honrar o legado dela. O mesmo legado que você acabou de permitir que sua amante pendurasse em suas orelhas. Os olhos de Richard se arregalaram. Ele olhou do juiz para Sarah. A semelhança, antes escondida pela tristeza de Sarah e pela idade de Arthur, agora era inegável. A mesma mandíbula, o mesmo aço nos olhos. Você, Richard engasgou. Você é... Eu sou o ninguém, Arthur disse. Eu sou o sogro que você nunca se preocupou em conhecer porque estava muito ocupado construindo uma fortuna nas costas da minha filha. Eu sou o homem cujas advertências ela ignorou para se casar com você. E eu sou o juiz que está prestes a encerrar sua carreira. Jessica Vane soltou um pequeno guincho de terror. Ela começou a mexer nos brincos, tentando soltá-los. Estou tirando-os aqui. Eu não sabia. Oficial de justiça. Arthur latiu. Prenda a testemunha. Esses brincos são propriedade roubada e evidência em uma investigação criminal. Remova-os. O deputado Miller moveu-se com velocidade surpreendente. Jessica gritou enquanto era puxada da cadeira. Conrad Archer, o advogado astuto, já estava arrumando sua pasta. Ele sabia quando um navio estava afundando. Ele não ia afundar com ele. Vossa Excelência, eu gostaria de pedir um recesso para aconselhar meu cliente. Negado, Arthur disse. Este tribunal já ouviu o suficiente. Estou emitindo um julgamento sumário. Arthur olhou para Richard, que agora tremia visivelmente. Sr. Sterling, o senhor admitiu esconder bens. O senhor admitiu perjúrio. O senhor admitiu fraude. O senhor tentou usar este tribunal como uma arma para abusar ainda mais de sua esposa. Arthur pegou sua caneta. Eu declaro nulo e sem efeito o acordo pré-nupcial devido à não divulgação fraudulenta de bens. Todos os bens detidos pela Sterling Global Blue Heron, LLC e quaisquer outras empresas de fachada que o senhor criou estão congelados com efeito imediato. Você não pode fazer isso, Richard, gritou o desespero, despojando sua sanidade. Essa é minha empresa. Eu a construí. Você a construiu com fundos comunitários. Arthur corrigiu. E como você tentou escondê-la, a penalidade é severa. Eu estou concedendo 100% dos bens conjugais à autora, Sarah Sterling. 100%! Richard gritou. Isso é ilegal. Você é tendencioso. Você é o pai dela. Eu sou um juiz que acabou de ver um homem confessar um crime. Arthur disse friamente. E falando em crimes, deputado Miller. Sim, Vossa Excelência. Leve o Sr. Sterling sob custódia. Eu o mantenho em desacato ao tribunal por seu surto e encaminho as evidências de sonegação fiscal e fraude ao promotor de justiça. Eu estou fixando a fiança em 5 milhões de reais. Richard avançou em direção ao banco, seu rosto contorcido em ódio. Eu vou te arruinar. Eu vou ter sua insígnia. Eu conheço pessoas. 2 oficiais o derrubaram antes que ele passasse da barra. Richard Sterling, o homem que pensava ser o rei de Seattle, foi arrastado para fora do tribunal, gritando como uma criança, seu terno caro amassado em volta do pescoço. Jessica Vane foi escoltada logo atrás dele, soluçando sobre como ela era apenas uma estagiária e não tinha feito nada de errado. Quando as portas bateram, o silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur ficou ali por um momento,
respirando com dificuldade. Então seus ombros caíram. Ele olhou para Sarah. Ela ainda estava de pé à sua mesa, lágrimas escorrendo pelo rosto. O tribunal está encerrado, Arthur sussurrou. Ele desceu do banco. Ele não foi para seus gabinetes. Ele caminhou diretamente pela porta giratória da barra. Ele caminhou até Sarah. Sinto muito, papai. Sarah soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Sinto muito. Arthur a puxou para seus braços. Ele a segurou forte, assim como ele a tinha quando ela era uma garotinha, e raspou seu joelho. Mas essa ferida era mais profunda e levaria mais tempo para curar. Está tudo bem, Sarah, Arthur disse, sua voz embargada de emoção. Você está segura agora. Você está em casa. Levou 6 meses para a poeira baixar. Richard Sterling não conseguiu pagar a fiança. Seus amigos e investidores o abandonaram no momento em que a notícia saiu. Archer e associados o dispensaram como cliente quando os cheques voltaram. Ele acabou se declarando culpado de 3 acusações de fraude eletrônica para evitar uma sentença de 20 anos. Atualmente, ele está cumprindo 5 anos em uma instalação de segurança mínima no Oregon. Ele passa seus dias trabalhando na lavanderia da prisão, ganhando 12 centavos por hora. Jessica Vane evitou a prisão ao testemunhar contra Richard. Ela voltou para sua cidade natal em Ohio. A última notícia que se teve foi que ela estava trabalhando em um quiosque de shopping, vendendo capinhas de celular, dizendo a quem quisesse ouvir que ela costumava ser uma executiva de alto nível em Seattle. Quanto a Sarah, ela não manteve a Sterling Global. Ela vendeu os bens da empresa, a cobertura e os carros. Ela pegou o dinheiro, quase 40 milhões depois de impostos e multas, e fundou uma instituição. A iniciativa Bennett fornece assistência jurídica e apoio financeiro a mulheres presas em relacionamentos financeiros abusivos. Numa terça-feira chuvosa, 1 ano depois, Sarah entrou numa pequena cafeteria perto do tribunal. Ela usava uma capa de chuva simples e os brincos de diamante que um dia pertenceram à sua avó. Sentado numa mesa de canto, lendo um jornal, estava um homem mais velho com cabelo grisalho. Vossa Excelência, Sarah sorriu, sentando-se em frente a ele. Arthur olhou para cima, seus olhos enrugando nos cantos. Eu te disse que é apenas papai fora do tribunal. Velhos hábitos. Sarah riu. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão dele. O almoço é por minha conta hoje. Acho que posso pagar. Arthur apertou a mão dela. Só estou feliz que você possa sorrir novamente. Eles sentaram lá por horas conversando não sobre lei ou dinheiro, mas sobre o futuro. Sarah tinha aprendido da maneira difícil que dinheiro não podia comprar lealdade e poder não podia comprar amor. Mas justiça, às vezes a justiça não tinha preço. E a melhor parte, Richard Sterling nunca soube que o juiz que tirou sua vida não estava agindo por vingança. Ele estava apenas fazendo seu trabalho. Acontece que seu trabalho era proteger sua filha. E essa é a história de como Richard Sterling perdeu tudo porque ele subestimou a mulher quieta com quem se casou e o homem poderoso que a criou. É um lembrete brutal de que você deve ter cuidado com quem você pisa enquanto está subindo a escada, porque você nunca sabe quem a está segurando firme para você. Richard pensou que ele era o rei do mundo, mas ele esqueceu a regra mais importante da selva. Nunca mexa com o filhote de um lobo enquanto o alfa está observando. O que você acha? Richard recebeu o que merecia, ou o juiz foi muito duro ao tomar 100% dos bens? E você teria perdoado seu pai depois de 10 anos de silêncio como Sarah fez? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de karma e justiça, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que precisa de um pouco de satisfação hoje. E inscreva-se para nunca perder nossa próxima história de drama da vida real. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo.